Isaías 61, versículo 1, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Passa, por favor. E a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do Senhor, e a consolar todos os que estão tristes, ou todos os que estão em tristezas. Vamos voltar no versículo 1, porque ali basta para nós. Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas a quem? Aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração. Ou seja, esqueça a tua Bíblia, preste atenção, por favor. Isaías é considerado pelos estudiosos como o profeta messiânico. O que é profeta messiânico? A quem mais se revelou, ou a quem mais foi revelado, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus? Tanto que isto é uma grande verdade, porque este versículo que o profeta Isaías está se referindo, ele está dando uma profecia ao povo de Israel e falando acerca do ungido de Deus. Quem é o ungido de Deus? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O Messias, o enviado, aquele que haveria de vir. E ele veio. Nós já conhecemos muito bem essa história. Amém, pessoal? Nós conhecemos muito bem isso. Agora, para que você entenda o significado da palavra Messias, no grego, irmãos, é traduzido por Cristo. Messias no grego é traduzido por Cristo. Por isso que o nosso Senhor Jesus é chamado de Jesus Cristo. Cristo não é o nome de Jesus, o nome é só Jesus. Amém? Talvez você não sabia, mas o nome é só Jesus. Cristo foi se dado por causa do Messias, que traduzido no grego significa Cristo. Quem entendeu até aqui, diga graças a Deus. Mas o que importa para nós é o que Isaías está declarando. É o que Isaías está dizendo, apesar de Isaías não ter vivido na época de Cristo. Segundo os estudiosos, 700 anos aproximadamente antes de Cristo nascer, foi a época em que Isaías viveu. Como que alguém sem conhecer uma outra pessoa já fala acerca daquela pessoa que viria, o que ela iria fazer, como ela iria proceder, se esse alguém não fosse dirigido pelo Espírito de Deus? É o Espírito de Deus que estava capacitando Isaías, dando a direção, conduzindo, instruindo e mostrando a ele para que Jesus viria e o que ele faria quando ele chegasse. Digam todos amém. Quando nós lemos este versículo de forma física, nós entendemos assim: o Espírito do Senhor, Jeová, ou Espírito de Deus, está falando do Espírito Santo, está com E maiúsculo, está sobre mim, porque o Senhor o quê? Me ungiu. Não está falando de uma unção física, de um azeite que é colocado nas suas mãos, que é colocado no alto da tua cabeça, na sua testa, que é derramada sobre você. Não, não é isso. O ungido que Isaías está se referindo é do próprio Jesus, não é de um azeite que é colocado. Afinal, daqui a pouco eu vou fazer a unção,
Mas a unção sem o Espírito Santo, o azeite em você, derramado no teu corpo, em qualquer parte do teu corpo, sem o Espírito Santo, não vai adiantar nada. Ele não passa de um azeite. Me desculpe, quantas vezes já ungiram você e a sua vida não mudou? Quantas vezes você recebeu o azeite nas mãos e a sua vida não mudou? Eu não tenho esse costume. Eu não vou aqui chutar quantas vezes eu fiz isso, mas pouquíssimas vezes nesses 3 anos que eu estou aqui. E vou fazer hoje porque Deus me deu a direção para fazer. Mas sem o Espírito Santo, ele não passa de um azeite. Quem está entendendo, diga amém. Então, o que Isaías está dizendo é o que aconteceria quando o ungido de Deus, que é Jesus Cristo, quando ele viesse, o que é que ele iria fazer? Ele iria restaurar aqueles que estavam com o coração contrito, ele iria colocar em liberdade aqueles que estavam presos, e é lógico, falando apenas de uma forma espiritual. Ele iria dar vista aos cegos, ele iria fazer o paralítico andar, o surdo enxergar, o surdo ouvir, o cego enxergar, e todos nós sabemos que Jesus fez tudo isso que Isaías declarou que ele iria fazer. E isto não ficou só no Antigo Testamento. Pastor, não. Quando nós abrimos a Bíblia em Lucas capítulo 4, olha o que está escrito, Lucas capítulo 4, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Diz assim, versículo 17: e foi-lhe dado o livro do profeta, o quê? Espera aí, nós começamos a ler o livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Jesus agora, depois da profecia de Isaías, Jesus veio. E Jesus, quando chega em Jerusalém, no templo, o que é que foi dado a Cristo? O livro do profeta Isaías, diga graças a Deus. E o que é que estava escrito nesse livro? E quando Jesus abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Diga amém, pessoal. Passa, por favor. Olha o que está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Passa. E o que ele diz mais? A apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável de quem? Versículo 20, passa por favor. E cerrando, ou seja, fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos. Sabe por que as pessoas ficavam olhando para Cristo? Porque todos esperavam este momento acontecer. Diga graças a Deus. Jesus chega na igreja, na sinagoga, o ministro, o que estava conduzindo ali o templo, pega o livro e fala: isso aqui te pertence, isso aqui é seu, irmão, isso aqui é bonito demais. O ministro da igreja pega e fala para Jesus que ali estava: isso te pertence, isso te pertence, isso. O que? A Bíblia. O que está escrito acerca de você, da sua vida, e o que é para você fazer, e quem você se tornaria, está escrito aqui na palavra de Deus. E quando Jesus abre os livros, o que é que ele entende? Que o Espírito do Senhor estava sobre ele, para que ele, um dos principais ministérios de Jesus é curar os enfermos, colocar em liberdade os cativos, irmãos, libertar os oprimidos, e tudo isto ele leu aonde? Nos livros. Digam graças a Deus. E quando ele termina de ler, ele fecha. Por quê? Porque ele entendeu qual era o seu verdadeiro chamado.
Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Às vezes você está esperando algo sobrenatural acontecer, para você começar a exercer aquilo que Deus já tem para você, desde quando você ainda era um feto, no ventre da sua mãe. O que você precisa fazer não é esperar o sobrenatural acontecer. O que você precisa fazer é aceitar o que Deus tem. E o que é que Deus tem para você? Quando você ler a palavra de Deus, aquilo lhe salta aos olhos, e aquilo mexe com você, com o seu coração se arde, o seu coração queima, o seu coração pega fogo, e você entende que aquela palavra é para você. Pode fechar a Bíblia, que aquilo é o próprio Deus falando, e você precisa exercer o que Deus está falando ao seu coração. Não precisa você esperar, Rodrigo, não precisa você esperar ninguém chegar e bater nas suas costas e falar assim, vamos. Não, você leu a Bíblia, Deus está falando com você, falou, você sentiu com aquilo com você, Deus quer te usar naquilo. Quantas vezes nós já lemos, ouvimos, o pastor pregou, falou, e nós estamos dentro da caverna, virando as costas para Deus, e muitos estão fugindo do seu chamado, muitos estão escondidos, muitos estão como Jonas, correndo daquilo que Deus falou. Jesus não esperou ninguém tocar, Jesus não esperou ninguém derramar o azeite na cabeça, Jesus ninguém esperou fazer oração, Jesus não esperou ninguém chamar, ele leu a Bíblia, e na Bíblia estava escrito que Deus era com ele. Meu irmão, Deus é com você. Vai e faça aquilo que Deus mandou você fazer. Comece a colocar em prática o que Deus chamou você para fazer. Deus quer te usar, e usar você de uma forma grandiosa, mas irmão, muitas vezes você está igual Gideão, eu sou o menor da minha casa, o povo dos inimigos são maiores, eu estou lá no lagar malhando trigo. Para com isso. Quantas vezes as pessoas estão assim, Deus já chacoalhou, Deus já balançou, o vento já soprou, o fogo está fulminando, e a pessoa está lá, mas não é para mim. Como não é para você? Sabe o que Deus coloca em meu coração? É que muitas pessoas aqui, daqui a pouco nós vamos chegar lá, mas muitas pessoas aqui acham que não é, ou que não são capazes, ou até mesmo dignas de serem usadas por Deus. Você leu a Bíblia, aquilo falou com você, você veio à igreja, a revelação que foi entregue a você, através da palavra, mexeu com você, mexeu, então aquilo é o próprio Espírito de Deus falando, eu estou com você, eu estou te ungindo, eu estou te capacitando, levanta-te e vai. Levanta-te e vai, segue adiante, porque eu quero usar você, não dá mais para esperar. O que Deus está falando é que não dá mais para esperar. Não dá mais, diga para a pessoa que está do seu lado, Deus manda lhe dizer, não dá mais para esperar, Ele quer usar você. No versículo 21, passa para mim por favor, aí o Senhor Deus diz assim, então começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Irmãos, essa palavra se cumpre na sua vida hoje, se você crê, Deus cumpre em você hoje, quem recebe diga amém. Hoje se cumpriu essas escrituras sobre a sua vida. Deus te chamou. Deus te chamou para reinar, para vencer. Deus te chamou para libertar muitas pessoas. Há muitas pessoas aprisionadas esperando você ir lá, sabe fazer o quê? Falar de Jesus para elas. Há muitas pessoas, né, não é você ser um missionário não. Talvez é isso que Deus tem, mas eu estou falando para você começar pela sua casa. Nós jogamos muitas conversas fora, contamos muitas piadas e às vezes até coisas que não diz respeito ao povo de Deus fazer, mas quando temos que falar a verdade nós se omitimos, não temos coragem de pregar a Cristo, aquele que mudou a nossa vida. Você tem que colocar isso no seu coração, hoje cumpriu as escrituras nos meus ouvidos, hoje cumpriu esta palavra, Deus, eu tomo posse disso aí, Senhor. Eu tomo posse desta palavra, amém Jesus,
Agora, nós também não podemos ser nécios. Nécios são aqueles que são despreparados, jovens, e também não podemos ser negligentes acerca da obra de Deus. Por quê? Porque Jesus, irmãos, não permite fazer a obra para Ele de qualquer forma, de forma relaxada. Nós temos que fazer e fazer-se doando na nossa totalidade, ou seja, oferecendo o nosso melhor. E por isso, Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Uma das instruções de Paulo é: vocês precisam ser firmes, porque para fazer a obra do Senhor, para ser usado por Deus, você não pode ser uma pessoa que não tem firmeza naquilo que faz. Dentre tantos significados da palavra firme, uma me saltou os olhos e me chamou a atenção. Qual? Firme é uma pessoa digna de confiança. Quando você fala assim, você vai indicar alguém, você fala, aquele lá é ponta firme, ou seja, daquele você pode confiar. O que Deus está mostrando para nós é que para ser usado por Deus, Ele precisa ver em você, em mim, esta confiança. Alguém que é firme, alguém que não vai decepcionar, alguém que ele pode contar na quarta, no domingo, alguém que ele pode contar para o evangelismo, alguém que ele pode contar para ir ao hospital, alguém que ele pode contar para ir no presídio, alguém que ele pode contar com santidade, alguém que ele pode contar com fidelidade, alguém que ele pode confiar. E isto deve partir de mim e de você. Demonstrar para o Senhor esta confiança, diga graças a Deus. Então nós precisamos ser firmes. Firmes é aquele que é digno de confiança. Tanto Paulo descreveu, deixa anotado aí, só vamos acompanhar aqui na televisão. Paulo fala sobre isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu já volto aqui em Coríntios. 1 Timóteo 1, 12. Paulo diz assim, e dou graças ao que me tem confortado. Quem é que confortava Paulo? Cristo Jesus, ou seja, Jesus Cristo, Senhor nosso. Olha o que ele diz, porque me teve por fiel. Pondo-me aonde? Pondo-me neste ministério. Qual ministério? O ministério de apóstolo. Digam graças a Deus. O que Paulo está falando? Sabe por que eu estou aqui? Porque eu demonstrei fidelidade para com o Senhor. Eu sou alguém firme e Deus viu isso em mim. E por graça e misericórdia, Ele me colocou neste ministério. Ou seja, Ele me colocou para ser usado por Ele. Irmãos, seja alguém firme, seja alguém de confiança, que Cristo possa ver essa confiança em mim e em você, para que Ele possa começar a nos usar naquilo que Ele quer, naquilo que Ele tem. Como eu disse no início, às vezes você tem boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio. Você precisa ser alguém de confiança da parte de Deus, para que Ele possa colocar você no ministério dEle, fazer parte da família dEle, ser usado por Ele. Muitas vezes Deus quer nos usar, entenda, muitas vezes Deus quer nos usar, mas Ele olha para mim, Ele olha para você e Ele fala, não é firme. Quem está entendendo, diga amém. Eu não posso confiar, porque quando eu penso que vai, Ele está voltando. Aí eu penso, não, agora vai. Aí Ele desvia. Aí Deus dá mais uma chance. Não, agora vai. Aí desvia de novo. Não é uma pessoa firme. E as primeiras pessoas que nós precisamos ganhar são os de dentro da nossa casa. Amém, Jesus? Volta lá para mim, por favor, 1 Coríntios 15, 58. Nós falamos de uma firmeza. Firmeza é aquele que é digno de confiança, mas existem ali um outro requisito, que Deus também diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e também sedes o que, pessoal?
O que é constante? Constante é aquele que não muda, ainda que apareça inúmeras dificuldades para o cristão. Aquele que é constante não muda, ele permanece de forma inalterável. Nada vai mudar a fé dele, nada vai abalar a fé dele, nada vai tirar ele da presença de quem? De Deus. Salmista Davi confirmou isso no Salmo 125, versículo 1, que diz o seguinte, olha o que Davi disse, Salmo 125, Davi diz assim, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião. Como que o monte Sião é? O monte Sião não se abala, ele permanece por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano, por quanto tempo? Diga graças a Deus. Se Deus vê isso em nós, uma firmeza, uma constância, se Deus vê isso em você, alguém que é digno da confiança dele, alguém que não sofre alteração, ainda que passe por qualquer perrengues da vida, Deus vai começar a usar você naquilo que ele sempre teve como plano para a sua vida. Irmãos, olha como o nosso Deus é fantástico. A Bíblia diz que antes de sermos uma massa uniforme, Deus já nos conhecia e Ele já sabia o nosso nome. Antes de ser formado no ventre da nossa mãe, Deus já tinha planos ao nosso respeito. E o plano de Deus é plano de paz, diga graças a Deus. Agora, o que me chama a atenção é que Deus diz assim, na verdade, o próprio Jó declarou isso, Deus, eu bem sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Irmãos, às vezes parece que a Bíblia é contraditória, mas não é, nós só precisamos entender a Bíblia na sua essência. Por que às vezes os planos de Deus ainda não se cumpriram em nós? Porque está faltando esses requisitos, firmeza e constância. Ele quer cumprir, o desejo dele é fazer, é efetuar, mas nós estamos atrapalhando o agir e o propósito de Deus ao nosso respeito, quando nós não se comportamos da maneira que ele quer. Quem entendeu, diga graças a Deus. Precisamos nos permitir ser usados pelo Senhor. Amém, Jesus? Engraçado que alguns cristãos, às vezes por falta de conhecimento, chegam até a dizer, né? Alguns cristãos chegam até a declarar a seguinte frase, já ouvi muito isso, né? Eu não preciso padecer, eu não preciso sofrer, porque Cristo sofreu no meu lugar. Espera aí, irmãos. A Bíblia diz que nós seríamos odiados por causa do nome de Jesus. Para você ser usado por Deus, você tem que estar preparado para tudo isso. Inclusive, os nossos inimigos são os da nossa própria casa, da nossa própria família. Você tem que estar preparado por isso. Quando você começa a ser usado por Deus e a se entregar para Ele de verdade, até os da sua casa vai se levantar contra você. Vai começar a falar algo, vai começar a criticar a sua fé, enfim, mas tudo isso Jesus já deixou, né, escrito que nós, quando decidíssemos entregar a nossa vida para Ele de verdade, tudo isso que aconteceria, passaríamos, inclusive Jesus fala lá em João 16:33, né, no mundo tereis aflições. Jesus não está falando de doença, Jesus não está falando de enfermidade, Jesus está falando de dificuldade, de problema. No mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, Jesus? Jesus declarou tudo isso para nós. E às vezes pensamos, mas Jesus já sofreu. Jesus está falando que Ele sofreu e que nós não precisamos mais sofrer acerca de uma cura, acerca de uma libertação, acerca de vícios que ainda temos, que nós não precisamos mais sofrer, porque Ele já conquistou. É só tomar posse da bênção. É nesse requisito que Jesus estava se referindo. Mas para fazer a obra e para ser usado por Deus, irmãos, nós iremos enfrentar tantas coisas que você não vai nem imaginar. Você está preparado? Você está pronto? Porque nós precisamos estar.
Nós precisamos estar prontos para isso. Irmão, se fosse assim, se eu não precisasse enfrentar ou passar por essas adversidades, por esses problemas, Jesus não teria dito, né? O que Jesus diz? Marcos 8:34. Olha o que Marcos declara. Versículo 34 do capítulo 8. Diz assim, ó: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quer ser usado por mim, fazer o que eu faço, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e faz o quê? É desse sofrimento que Jesus está falando com aqueles que decidirem passar, irmãos, com aqueles que decidirem servir a Ele de verdade e ser usados por Ele. Nós precisamos estar preparados para isso. Ah, então não quero ser usado por Deus. Não tem problema. Você vai começar ou você já está declarando e negando o que Deus chamou você para fazer. Irmãos, nunca fuja daquilo que Deus tem para você. Nunca saia do propósito de Deus. Se olharmos para a palavra, veremos tantas pessoas que o fim foi tão trágico por sair do propósito. Alguns ainda Deus teve misericórdia, como o caso de Jonas, que fugiu, foi parar no ventre do grande peixe, e depois ainda foi jogado na areia do mar, e Deus ainda teve misericórdia, e ele ainda depois foi usado pelo Senhor. Mas teve alguns que não foram, como Adão e Eva foram expulsos uma vez do paraíso, e já não houve mais arrependimento. Já não houve mais arrependimento para Caim, já não houve mais arrependimento para Uzias, morreu leproso, para tantos outros. Já não houve mais arrependimento para os filhos de Eli, para os filhos de Samuel, Josias, que era um dos filhos de Samuel, já não houve mais arrependimento para ele. Às vezes nós estamos fugindo de um propósito, de um chamado, daquilo que Deus tem para nós. Assume isso dentro do seu coração e permaneça, faça o que Deus chamou você para fazer. Enquanto eu prego, eu creio que o próprio Espírito de Deus está ministrando no seu coração e mostrando para você do que é que você é capaz. Sozinho não, é melhor ser dois do que ser um. Amém, Jesus? Una-te com Deus e tenha paz. Nós precisamos se unir com o Senhor. Olha o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus de que forma? Até aí bastava para nós. Vamos parar aqui e abrir um parênteses? Irmãos, será que Jesus tem aprovado você? A sua conduta como cristão, como homem, como uma mulher de Deus? Será que o Senhor tem aprovado as suas palavras, os seus pensamentos, as intenções do seu coração? Será que Deus tem se agradado de nós? Será que quando Deus nos procura, como procurou Adão, e Adão por ter pecado se escondeu de Deus, será que Deus está tendo que correr atrás de nós para que a gente venha a ser usado por Ele? Ou será que nós estamos se apresentando? Porque Paulo fala aqui, se apresente, e não se apresente de qualquer forma, se apresente como alguém que é aprovado. Tem pessoas que ao invés de se apresentar a Deus como alguém aprovado, falar: Deus, eis-me aqui, pode me usar, ao invés de se apresentar, estão se escondendo. Sabe por que muitas vezes se escondem? Porque sabem do seu próprio erro. Sabem que não estão da forma que Deus queria, sabem que não estão da forma que Deus se agrada, e por isso se esconde. Por quê? Porque elas sabem do seu pecado e do seu erro. Paulo está falando: olha, procure apresentar-te a Deus, não de qualquer forma, mas de forma aprovada, como obreiro. Ah, mas essa palavra é só para os obreiros. Deixa eu explicar para você, talvez você não saiba. A palavra obreiro significa
cooperadores de uma obra ou de um serviço. Amém, Jesus? Não é só para nós que estamos de uniforme, não. É para toda a igreja. Você está cooperando para o crescimento do reino, da obra do Senhor, mas de que forma? Aprovado ou reprovado? Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Irmãos, entenda algo. Se o que eu estou fazendo for descoberto, vai me trazer uma vergonha, então aquilo é pecado. Deus não se agrada. A forma que temos que se apresentar a Deus é de forma aprovada, e nada que vai nos envergonhar. Se não nos traz vergonha, então Deus está aprovando. Agora, se alguém descobrir o que eu estou fazendo e aquilo vai me trazer uma vergonha, então o que eu estou fazendo é pecado. Deus está me reprovando. Quem entendeu, diga amém. Verifique a sua vida. Verifique a sua conduta, reveja. Hoje é um excelente dia para que a gente venha para que a gente nos examine, né? Podemos nos examinar. Olha o que está falando, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Como que eu quero ser usado por Deus, irmãos, se eu não manejo bem a Bíblia Sagrada, as Escrituras? Eu não estou dizendo de folhear ela, não, ou de saber os livros de cor e salteado de Gênesis a Apocalipse. Não, não é só disso que eu estou falando. Isso é um início, isso é o alicerce. Eu estou falando daquele que lê as Escrituras, sabe dos seus direitos, conhece as promessas de Deus e que tem o Espírito Santo para lhe revelar o que Deus está falando. Quando você abrir a Bíblia, ou melhor, e após ler a Bíblia e falar, as pessoas precisam ficar pasma do que você está dizendo. Isso é manejar bem a palavra de Deus. A Bíblia diz que o rei Ezequias, quando falava, o povo descansava nas palavras de Ezequias. O povo precisa descansar nas nossas mensagens, irmãos. O povo precisa descansar quando você abrir a boca para falar desse Jesus que te alcançou. A sua família, quando vê você falando de Cristo, precisa ver confiança em você, precisa ver crédito em você, precisa falar, nossa, ele está sendo instruído mesmo, olha como ele cresceu em sabedoria. Era o que as pessoas falavam de Jesus quando ele ainda era criança e estava no templo. Os religiosos ficavam assim, rapaz, tão pequenininho, mas olha como ele fala com autoridade. Diga graças a Deus. Não tem pessoa melhor para ter autoridade acerca de algo do que aqueles que verdadeiramente já passaram e vivenciaram o que Deus está fazendo. Tanto é que Jesus disse assim, lá em Atos, Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, que ele desceria sobre os apóstolos, todos eles seriam testemunhas. E para ser testemunha, você precisa presenciar um fato. Como que eu quero falar desse Jesus e testemunhar ele, se nem eu ainda presenciei algo? Amém, gente? Eu preciso me lançar a esse Jesus para me presenciar o que ele faz em mim, e ele fazendo em mim, ele pode fazer também nas demais pessoas. Digam graças a Deus. É isso que nós precisamos entender. Quando eu manejo bem esta palavra da verdade, eu sou testemunha, e sendo testemunha, eu posso falar. Ele mudou primeiro em mim, e se ele mudou em mim, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, ele também vai mudar você. Eu posso falar, porque ele me alcançou, ele me mudou, e eu estou falando com a boca cheia, o pulmão cheio, que o que ele fez em mim, ele quer fazer com todos vocês. Eu nem pensava, nem sonhava,
mas ele já tinha um plano. Ele já via eu lá na frente, de gravata, de camiseta social, de calça. Ele já me via pregando a sua palavra. Eu nem imaginava, eu só precisei aceitar. Eu só precisei me lançar. Eu li e eu vi. O Espírito do Senhor está sobre você. Eu quero usar você para libertar os cativos, curar os enfermos, expulsar os demônios. Você vai querer ou não vai? E eu falei, estou aqui. Ninguém derramou azeite na minha cabeça. Ninguém me consagrou a nada. Eu só li e entendi que Deus queria me usar. Amém, Jesus? Deus quer usar você. Deus quer fazer de você uma grande pessoa, um grande homem, uma grande mulher nas mãos dele. Permita isto acontecer. Amém, Jesus? Segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é o quê? Perfeito para com ele, perfeito para com Deus. Nisso, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Olha o que Deus está dizendo, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é o quê? É perfeito para com ele. Irmãos, outra coisa, tenha um coração perfeito, ou seja, tenha um coração totalmente comprometido para Deus. Não importa o lugar onde você esteja, não esqueça, o seu coração foi circuncidado para uso exclusivo do Senhor. Ninguém está vendo você quando você está longe da sua esposa, mas o Senhor está. Ninguém está vendo a mulher quando ela está longe do marido, mas o Senhor está. Tem um coração comprometido para Deus, porque ainda que o seu esposo não esteja perto, ainda que a sua esposa não esteja perto, ainda que o seu pastor não esteja vendo, o sumo sacerdote, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está enxergando você. Tenha um coração voltado, comprometido para Deus. Por quê? Porque desta forma Deus vai usar, Deus vai fazer de você um instrumento nas mãos do Senhor. Diga graças a Deus. Nós precisamos, irmãos, falar do amor de Jesus. Nós precisamos falar daquilo que aconteceu conosco. Pregar a Cristo, resgatar aqueles que estão sem perspectiva de vidas, que estão perdendo, que perderam o sentido, querem tirar a própria vida, aqueles que estão tristes, às vezes está esperando só você ir lá. Muitas vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho que a gente nem sabe. Vou dar um exemplo aqui do Paulo, posso falar de você, Paulo? Paulo chegou na cidade, foi procurar uma barbearia para cortar o cabelo. Você foi em alguma outra barbearia? Estava fechado? Parece que foi assim a história, não foi? 4 barbearias? Estava fechado? E aí, o que aconteceu, Paulo? Indicaram para você ir lá? Aí você foi lá. Você está vendo como Deus trabalha? Ele chegou, queria cortar o cabelo, foi em 4 lugares. Os 4 estavam fechado. E aí falaram da barbearia do Rodrigo. Sabe por quê? Porque Deus já tinha um propósito para você, para sua esposa e para sua família. Você tinha que ir lá. Por isso que as outras estavam fechadas. E quando ele chegou lá, eles começaram a conversar. Eram conterrâneos. Conheciam-se, não um ao outro, mas os parentes em comum, amigos em comum. E o Rodrigo aproveitou a brecha e falou de Jesus. E hoje está o Paulo, está a Andresa, a família deles, estão todos na igreja por causa de um convite. Diga graças a Deus. Você já parou para pensar, Rodrigo,
quantas pessoas também já passaram na tua barbearia que você poderia ter falado e você não falou e elas saíram de lá da mesma forma? Porque assim como você alcançou eles, também pessoas passaram lá, e você às vezes, já aconteceu isso com você, ó. E você falou assim, você foi falar e algo te prendia. Você foi falar e algo te prendia. Aconteceu? Aí eu nem sabia de nada, mas o Espírito Santo fala. E a pessoa foi embora e por que eu não falei? Quem está entendendo, diga amém. Muitas vezes o que Deus faz é colocar pessoas no nosso caminho para nos provar e ver se a gente é de confiança, se a gente é firme, se a gente pode ser aprovado por Ele. É assim que Deus trabalha. Mas nós precisamos de pessoas para fazer, pessoas de confiança que Deus pode contar. Você já entendeu que o Espírito está sobre você? Acabou. Às vezes você estava acanhado, às vezes você estava, ou às vezes você estava dizendo assim, ó, mas eu nem sei pregar, eu não sei falar em público. Deixa eu te dar uma notícia, Moisés também não sabia, e ele foi o libertador do povo de Israel. Onde está escrito isso? Êxodo 4, abre aí para mim por favor. Ah, eu não sei pregar, eu nunca preguei. Eu também nunca tinha pregado, tudo tem a primeira vez. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor te apareceu? Passa. E o Senhor disse, que é isto a tua mão? Deus falou para ele, vai lá libertar o povo. Ele falou assim, como que eles não vão me ouvir, eles não vão acreditar em mim? Aí Deus falou, ah é? Então eu vou te mostrar um negócio. O que é isso na tua mão? Aí Moisés, é uma vara, passa, ou um microfone, é um microfone. E ele disse, lança-te na terra, só não vou jogar no chão, senão vai quebrar. Aí Moisés, deixou cair, e ele lançou na terra, e aquela vara, aquele microfone se tornou o quê? Irmão, isso aqui é forte demais. A mesma vara que ele jogou no chão, que estava na mão dele, se tornou em uma cobra. E Moisés fugiu dela. Moisés saiu correndo, fugiu, ficou com medo. Passa. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Ou seja, voltou-se ao primeiro estado que ela era. Qual era o estado? Uma vara. Mesmo, irmãos, olha que bonito, mesmo com medo, Moisés decide fazer a vontade de Deus. Às vezes você está com receio, você está com medo de pegar na cobra. A cobra aqui é Satanás, você tem que pegar no chifre dele. Não sei se ele tem chifre ou não, irmão. Tem que pegar o bicho pelo chifre, porque Deus falou e nos deu esse poder para pisar em serpentes e escorpiões. Está sobre você. Amém, Jesus? Às vezes você está com receio. Pastor, às vezes esse é o seu receio. Eu nunca expulsei demônio, e não tem como ensinar, não tem aula. É só você se deparar com um para você expulsar, não tem segredo. É tudo na prática, tudo tem a primeira vez. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Passa. E disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a mão estava o quê? Deus falou assim, você quer outro sinal? Então põe a mão no peito. Quando ele colocou a mão no peito, tirou a mão, estava com enfermidade, estava leproso, branca como a neve, passa, e disse, torna a meter a mão no peito, e ele colocou de novo no peito, e tornou a meter a mão no peito, depois tirou a mão do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne, ou seja, a enfermidade já tinha desaparecido. O que é isso? O sobrenatural de Deus na vida daqueles que se decidem se entregar e deixar ser usado por Ele. Você vai fazer o sobrenatural. A Bíblia diz que Deus nos deu essa autoridade de fazer até coisas maiores. Não é maior em milagres, porque não tem como. É porque Jesus só viveu 3 anos. Então o tempo, é nisso que ele está falando, em maior, de tempo. Só 3 anos aqui. Nós já temos 30,
alguns 40, outros 50, não importa se até agora você nunca fez nada para Deus. O que importa é você tomar essa decisão e começar a partir de agora. Você vai viver 50, você vai viver 70, 80 e alguns pela robustez até 120. Então a metade da sua vida você vai ser alguém que é usado pelo Senhor. É nisso que Jesus está falando que nós faríamos mais. Tornou a pegar, passa, versículo 8. E acontecerá que se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal, passa. Eles vão crer de todo jeito. Irmãos, olhe para mim, fique tranquilo. Não crer em Jesus, amém? Esse não é o filho de José? Esse não é o filho de Maria? O filho do carpinteiro, aquele que brincava no nosso meio? Talvez o que te impede de ser usado por Deus é isso, mas as pessoas não vão acreditar, principalmente aqueles da minha infância que sabem como nós éramos arteiros, como nós aprontávamos, passávamos na frente da casa dos outros, apertava a campainha e corria. Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. E agora eu vou chegar lá e vou falar de Jesus, essas pessoas não vão acreditar em mim. Jesus está falando que elas vão ter que acreditar, sabe por quê? Porque o que você vai fazer é tão grande que não tem como elas duvidarem de você. Elas não vão duvidar de que você serve um Deus e de que Ele está te usando. Creia. O sobrenatural acontecerá. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. As águas vão tornar-se em sangue. Um outro feito de Cristo, passa. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado do quê? Alguns estudiosos dizem que Moisés tinha problema na dicção. Alguns chegam a afirmar que Moisés era gago. Irmãos, não importa a sua deficiência, ou se você tem alguma. Às vezes a deficiência que você tem é a sua própria desculpa. E o que Deus está falando é que não importa quem é que seja ou o que a pessoa tem. Espera aí, Deus não usou a mula? A mula não falou? Falou ou não falou? E mula fala? Então diga assim: Deus pode fazer todas as coisas, inclusive me usar, se Ele quiser. Faça, por favor. Aí o que ele diz mais? E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ô Moisés, espera aí, você está duvidando até de mim agora. Quem é que fez a boca do homem, rapaz? Olha a conversa de Deus com Moisés. Quem é que fez a boca do ser humano? Ah, pastor, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei orar. É para você, tá, queridinho? Deus está falando: quem é que fez a tua boca? Irmãos, qual é a sua desculpa? Não tem desculpa quando se quer fazer algo. Não tem. Quem é que fez a boca do homem, Moisés? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Ah, eu não sei falar em público. Espera aí, quem é que capacita? É Deus. Eu não tenho sabedoria para falar. A Bíblia diz que quem não tem, peça ao Senhor que Ele dá. É Deus que dá. Ah, mas eu não tenho conhecimento assim da Bíblia. Então vai atrás, procure, vai estudar, porque Deus vai ajudar você. O Espírito Santo ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que o Senhor Deus disse. É Deus quem faz a boca, é Ele que cura o cego, é Ele que cura o surdo. Passa, por favor. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de... Diga: louvado seja Deus. Irmãos, Deus está falando para você: vai.
Eu serei com a tua boca, filho. Para de dar desculpa. Eu quero usar você. Eu vou colocar as palavras nos teus lábios. Eu vou falar para você o que é que você vai dizer. E através do que eu falar, você vai dizer. E através do que você falar, eu vou honrar o que você falou. Diga graças a Deus. É isto que Deus está dizendo para nós nesta noite. É isto que Deus está dizendo. Por quê? Salmos 81:10. Salmos 81:10 diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu vou fazer o que com ela? E eu vou encher do que? De palavra positiva. Eu vou encher de palavra que vai levantar aquele que está caído, que vai dar ânimo para aquele que está desanimado. Que eu vou te dar palavra para curar o enfermo. Eu vou te dar palavra para libertar o endemoniado. Eu vou te dar palavra para fazer aquele que está na miséria ser o maior dizimista da igreja. Inclusive começando por você, porque primeiro Deus abençoou Moisés, para depois ele abençoar o povo de Israel. Irmãos, pega esta palavra. Coloque no seu coração e saia daqui nesta noite, irmãos. Deus, pode contar comigo. Pode contar comigo, porque eu sou alguém que o Senhor vai usar de forma tremenda. Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará o quê? Então vamos ler de novo? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará quem? Entenda o que eu vou lhe falar. Deus não está à procura de vasos de ouro, ou muito menos de vasos de pratas. Deus está à procura de pessoas que são submissas a Ele, que tem um coração quebrantado e um espírito contrito, ou seja, alguém que se dispõe ao Senhor. Deus não está procurando o mais branquinho, o mais negrinho, o que sabe falar, o que tem dinheiro. Não. Deus está procurando os sinceros, os humildes, os retos e os limpos de coração. Se enquadre neste currículo do Senhor, para que Ele possa te usar. Aqueles que têm um espírito quebrantado, um coração quebrantado, disposto, Deus não vai desprezar. Olha o que disse Isaías 6. Isaías 6 diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Passa. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Passa. Olha o que diz mais o Senhor: e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Passa. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Passa. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Passa. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Passa. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificada foi o teu. Para aqui, irmãos, olha que algo fantástico. A Bíblia diz que Isaías viu o Senhor, o Deus dos exércitos, e ele falou assim: olha, agora eu vou perecer, porque eu consegui ver o Senhor, não face a face, mas ali aquilo que representava a Deus, os anjos voando, os serafins, os querubins, enfim. E ele declarou que ele era alguém pecador, por 2 motivos. Ele falava, ele tinha nos seus lábios, melhor dizendo, os seus lábios eram impuros,
E ele também habitava no meio de um povo que tinha impuros lábios. Não sei o que é que eles falavam, mas o que eles falavam certamente não agradava a Deus. É aí que eu falo para você, irmãos. Cristão tem que saber o que fala. Às vezes são piadinhas que Deus abomina, mas você gosta de contar para fazer os seus amigos darem risada. Mas Deus está triste com você. Às vezes é um palavrão. Não devia estar na boca do crente, mas está. E o que Isaías está falando, eu vou morrer agora, porque eu vi o Senhor. E a misericórdia do Senhor é tão grande, que uma brasa viva foi tirada do altar. Qual é a brasa viva? A palavra de Deus. E a palavra veio de encontro com Isaías e mostrou para ele aonde ele estava errando, aonde ele estava falando, e aquela brasa tocou justamente no pecado dele. E muitas vezes, quando nós ouvimos uma palavra, ela nos confronta, e isso acontece diariamente aqui, todos os cultos. E o que é que Deus quer com isso? Limpar, purificar os nossos pecados. Mas às vezes nós não permitimos. O anjo veio, tirou uma brasa viva do altar, a palavra de Deus nos dias de hoje, tocou na boca, dos lábios de Uzias, e a Bíblia diz que ele ficou purificado dos seus pecados. Segundo a palavra de Deus, uma das coisas que o santifica e purifica é a palavra e a oração. Amém, Jesus? E o anjo vem ali e toca. E após o anjo tocar, olha o que acontece, versículo de número 8. Depois disso, depois do quê? Que ele foi purificado, que a palavra falou com ele, ele permitiu ser tratado, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Era uma pergunta. E aí vem a resposta. Então disse eu quem? Isaías. O que Isaías disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Diga graças a Deus. Irmãos, será que nós temos Isaías aqui nesta noite? Aqueles a quem Deus pode contar? Aqueles a quem permite ser tratado por Deus pela palavra, para que a purificação aconteça, para que o pecado os deixe, e para que Deus fala: quem é que eu posso enviar lá em Nortelândia sexta-feira para fazer um culto? Com quem eu posso contar aqui para buscar uma família que não tem como vir na igreja? Com quem eu posso contar aqui dos que têm carro? Com quem eu posso aqui fazer, irmãos, um trabalho evangelista, sair evangelizando nos presídios, sair evangelizando nos hospitais, sair evangelizando na feira, um lugar propício para se evangelizar. Todo domingo tem feira aqui, tem ou não tem? Você já foi lá na feira entregar jornal? Ah, pastor, tem vergonha. Você tem vergonha de falar de Jesus? É isso que Deus está falando. Quem é que eu posso enviar? Então o que Isaías está falando? Envia-me a mim, Senhor. Eu estou aqui, eu estou pronto, eu preciso. 2 Coríntios 1,4. Por que você precisa entender isso, irmãos? Porque você tem um poder dentro de você. E este poder você ainda não usou. Você sabia que cada um de vocês tem um poder, e um poder grande dentro de vocês, que muito pouco é explorado, ou quase que nada tem sido explorado, utilizado por Deus? O Senhor Deus, através de Paulo, diz assim, que nos consola em toda a nossa o quê? Tribulação. Aqui é problemas, adversidades que o crente enfrenta. Somos consolados em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de quem? Preste atenção e olhe para mim, por favor. Quem aqui fumava na antiga criatura? Deus alcançou você e você parou de fumar, não parou? Sim ou não? Aquilo era um espírito que dominava a sua vida.
Aquilo era um demônio. Só que quando você conheceu a Jesus e você teve um encontro com a palavra, Deus consolou você e libertou você daquele espírito. Amém, Jesus? Da mesma maneira que você foi consolado por Deus, sendo liberto daquele vício do tabaco, Deus também te deu este poder para você libertar todos aqueles que hoje ainda são aprisionados pelo cigarro. É o que a Bíblia está dizendo. Da mesma maneira que você foi consolado por Deus, você agora também pode consolar aqueles que andam em tribulação. Qual é a tribulação? No seu caso era o cigarro. Então, todos aqueles que são dependentes de cigarro, desse tabaco, desse vício, você tem o poder dado por Deus para libertar eles. Como? Chegar a pregar e falar de Jesus. E se for possível, orar e mandar o demônio sair. Porque quem está falando não é o seu pastor, quem está falando é Deus. Outros aqui eram aprisionados pelo vício do álcool. Deus foi lá e consolou você, tirou a bebida de você. E se você for consolado por Deus, agora em você está o poder da consolação. Para quê? Para você consolar aqueles que são aprisionados pelo álcool, que hoje tem destruído milhares e milhares de famílias. Mas nós estamos como? Olhe para mim. De braços cruzados. Às vezes o seu caso era uma insônia, você não dormia à noite, até você encontrar com Jesus. Você encontrou, hoje você dorme igual uma pedra, mas o que Deus ganhou com isso, se você não está falando do que Ele fez para as outras pessoas também, que vivem debaixo de remédio para poder dormir à noite? Quem está entendendo, diga amém. A mesma coisa é comigo. Do mesmo jeito que eu fui consolado, eu preciso consolar aquelas também que estão aprisionadas por aquele mesmo espírito que um dia me aprisionava. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, olha o que é que Deus disse. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em aonde? O dom de Deus que existe em ti, pela imposição das mãos. Primeiro, qual o dom que existe em nós? O dom que eu acabei de dizer, que Deus nos consolou quando éramos na antiga criatura. Esse dom está aí, e às vezes você não está usando. Amém, Jesus? E a imposição de mãos, eu não recebi, você vai receber hoje, diga graças a Deus. Irmão, você vai sair daqui completo, com a bênção completa para você poder ajudar as outras pessoas, e este ministério está sobre a sua vida, o que é ganhar almas para o reino dos céus. É isto que Paulo está dizendo. Desperta o dom que há em você. Talvez você não sabia dessa verdade, mas hoje você está sabendo o que você precisa fazer. Aguçar esse dom, despertar esse dom. Deus, eu tenho um dom, o Senhor que me deu, eu não posso enterrar. Esse é um talento, o Senhor vai voltar e o Senhor vai cobrar de mim esse talento que o Senhor me deu. Quem entendeu, diga amém. E para finalizarmos, 1 de João, capítulo 2, versículo de número 27. 1 de João, capítulo 2, versículo 27. Olha o que diz, pessoal. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e esta unção é verdadeira, ela não é uma mentira, como ela vos ensinou, assim nele o quê? A unção que Deus deu a você, olha o que ela disse, irmãos, olha o que ele disse. A unção que vós recebeste dele, fica onde? Ela está em você, ela vai ficar aí. Sabe por que ela vai ficar aí? Primeiro, porque a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Segundo, sabe por que ela vai permanecer? Porque no dia do juízo, Ele vai cobrar de você. E se você não usar? E se você não utilizar o que você recebeu? Quem está entendendo, diga amém. O que Deus está mostrando é que essa unção vai ficar em você. Por quê? Porque depois Deus vai cobrar.
E esta unção, quem é a unção? Nós lemos lá em Isaías, a unção não é o azeite, a unção é Jesus. Nós já recebemos Jesus. Amém? Nós já recebemos Jesus, alguns no coração, outros na vida por completo, não importa, mas já recebeu. E esta unção vai permanecer em você, porque Deus vai cobrar, nós vamos ter que prestar conta dela. Então, irmãos, diante de tudo isto que eu falei e que eu disse a você, não tem o porquê mais você ficar se escondendo daquilo que Deus tem e daquilo que Deus lhe chamou para fazer. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.